Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 1. O pastor Ludovico, ele tem dado ênfase, falado sobre o manifestar e o mover do Espírito Santo, falado sobre o batismo com o Espírito Santo. Nosso GD nessa semana, ele trouxe a nós a clareza da visão que o Senhor tem colocado no coração dele, e que é uma verdade bíblica da ação do Espírito Santo na igreja, do mover do Espírito Santo na igreja. E meus irmãos, muitas vezes nós estamos nadando sem saber para onde, sem saber a direção e sem saber o porquê. Sabe por quê? Porque nós não temos a clareza daquilo que é o Espírito Santo nas nossas vidas, do que é a ação do Espírito Santo em nós, do que é a ação do Espírito Santo na igreja. E quando falamos de igreja, qual a primeira coisa que vem à nossa mente? O prédio da Comunidade da Graça em Itaquera. Só que a igreja não é este prédio. A igreja é esse irmão que está do seu lado. Olha quem está do seu lado. Olha que igreja bonita. Está cheirosa a igreja hoje aí? Está cheirosa a igreja? Está cheirosa, Zé? Você gostou dessa igreja, né? Igrejão. O Zé falou que ele está perto do lado de um igrejão. E meus irmãos, portanto, a ação do Espírito Santo na igreja é a ação do Espírito Santo na vida do seu irmão. É a ação do Espírito Santo quando vocês estão juntos. Eu gostaria de ler com vocês, o tema do que eu vou ministrar para vocês essa noite é o mover do Espírito na igreja. Provavelmente, com certeza, eu não consiga terminar. E aí eu vou pedir para o pastor Ludovico deixar eu terminar um outro domingo, tá bom, pastor? Mas é o mover do Espírito na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 14. Diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Presta atenção no verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8, que foi o texto que nós trabalhamos no nosso janeiro quente aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos.
E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Os presentes eram Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio nessa noite, Senhor. Se o teu Espírito Santo não falar conosco, Senhor, todo este tempo é em vão. Fala conosco, Senhor. Nós queremos dar liberdade para o mover do teu Espírito em nosso meio. Não somente pela palavra, mas pelo agir no coração dos teus filhos. Que os teus filhos que estão aqui possam ser tocados pelo teu Espírito, possam ser tocados pela tua presença. Que possamos nessa noite, Senhor, ser impactados pela tua palavra, pela tua presença e pelo teu poder. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Que não seja uma palavra que flua de um conhecimento, que flua, Senhor, do intelecto, mas que seja a palavra que flua do teu Espírito Santo. Nós te damos liberdade, Senhor, nessa noite para agir em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mover do Espírito na igreja, o mover do Espírito na minha vida e na sua vida. Nós temos ainda em continuidade a Atos 1, nós temos Atos 2, de 1 a 41, que relata muitos acontecimentos relativos ao que começava a acontecer sobre a igreja, sobre o mover da igreja, o que começava a acontecer com aqueles homens, coisas extraordinárias começavam a acontecer, porque eles buscaram e o Espírito se derramou sobre eles. O Espírito começou algo poderoso. Atos 2, de 1 a 4, relatam que eles estavam reunidos e foram poderosamente visitados pelo Espírito Santo, cumprindo o que Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 2, de 5 a 12. O povo que estava ao redor deles, o povo que via tudo o que acontecia, ficaram impactados. Por quê? Porque aqueles homens estavam vivendo um grande mover, eles começavam a falar em outras línguas a qual eles não sabiam falar, e as pessoas que estavam visitando aquele local entendiam o que eles estavam falando. Alguns zombavam deles, alguns questionavam, mas muitos ficaram impactados com o que acontecia ali. Do verso 14 ao verso 37, Pedro começa a pregar o Evangelho poderosamente. Ele não pregava diante daquilo tudo que ele sabia, que ele tinha visto, mas ele pregava na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Pedro pregava cheio da presença do Espírito Santo. E meus irmãos, aqui acontece um grande milagre, onde 3.000 homens, 3.000 almas se voltaram ao Senhor. E as pessoas, quando ouviram Pedro pregando com autoridade e poder do Espírito Santo, elas falaram assim: irmãos, o que faremos? Meu irmão, você pode decorar a Bíblia inteira, mas se você não pregar, não falar no poder do Espírito Santo, se o Espírito Santo não usar a sua boca, você está somente falando. Nós precisamos entender e aprender com essa passagem o que acontece no capítulo 2. E no verso 38,
No verso 38, Pedro responde, quando aqueles irmãos no verso 37 fala: o que faremos? Pedro responde a eles: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Depois ele fala assim: e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro fala: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão dom do Espírito Santo. E meus irmãos, o que nós lemos do 1 ao 14 e do capítulo 2, do 1 ao 41, nós observamos um grande mover. Um grande mover. Algo poderoso começava a acontecer. Algo que Jesus havia falado no capítulo 1, no verso 8, começa a acontecer. Começa a acontecer. Aqueles homens começam a pregar o Evangelho. Vidas começam a se arrepender da sua maneira de viver. Pessoas começam a enxergar o Cristo. As pessoas começam a ter a sua forma de vida transformada. Se você for ler mais adiante do livro de Atos, lá mostra como os cristãos viviam. Por que eles viviam daquele jeito? Porque eles eram especiais? Não, porque havia um mover do Espírito entre eles. Tudo o que possuíam não era deles, era comum entre eles. Tudo era vendido para sustento daqueles que tinham necessidades. Por quê? Porque o Espírito Santo movia-se sobre eles. E começam a acontecer grandes coisas. Observamos uma igreja viva. Um momento em que as pessoas viviam uma igreja viva. Elas eram vivas. Não eram pessoas mortas, elas estavam vivas. Um momento em que grandes coisas começavam a acontecer no meio deles. Curas. Pessoas eram... Um relato, quando Ananias e Safira morrem. Coisas grandiosas estavam acontecendo. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo movia-se sobre eles. E meus irmãos, uma igreja morta é uma igreja sem o Espírito Santo. Uma igreja morta é uma igreja onde não existe o mover do Espírito Santo. Uma célula morta é uma célula que deixa a fonte de vida de lado, que essa fonte de vida é o Espírito Santo. Nós somos críticos. A tendência do homem é ser crítica. Criticamos, falamos, porque a igreja está fria. Porque a igreja está isso. Porque, meus irmãos, quando você abre a sua boca e você está falando isso, está falando de você mesmo. Você está falando de você mesmo. Porque aonde existe o mover do Espírito Santo, existe fogo. Aonde existe o mover do Espírito Santo, existe vida. Uma igreja onde existe o mover do Espírito Santo, ali tem vida. E que você lê em Atos, de 1 em diante, é vida. É Jesus operando. Existia vida. Aqueles irmãos não ignoravam o Espírito Santo, mas eles tinham a presença, eles aproveitavam. Meu irmão, presta atenção. Um crente, um cristão que ignora o Espírito Santo, ele está ignorando o que Jesus prometeu em João 14, a partir do versículo 15. Quando ele ignora o Espírito Santo, quando ele diz que o Espírito Santo não representa nada, nós precisamos ter em mente que, em primeiro lugar, o derramamento do Espírito Santo, ele é resultado de espera, no verso 4. Olha o que diz o verso 4.
E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém. Versão NVI fala: não saiam de Jerusalém, mas esperem. Na minha versão fala: mas esperar a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai, meus irmãos? Qual é a promessa do Pai? Vocês estão aí? Qual é a promessa do Pai? A qual disse ele: de mim ouvistes. De mim ouvistes. Lucas 24:49 diz: eu lhes envio a promessa do meu Pai. Mas fala o seguinte: mas fiquem, o mesmo Lucas, Lucas 24:40, o mesmo Lucas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Meus irmãos, presta atenção. Lucas 24:49. Se você for olhar em Lucas, você vai ver que capítulo 24 e o verso 49 é o finalzinho do Evangelho de Lucas. Já tinha acontecido tudo o que tinha para acontecer. Tudo o que já tinha acontecido. O último lugar que os discípulos queriam ficar era lá. O último lugar era lá, porque já tinha acontecido tudo. Mas, meus irmãos, o local, o palco da queda, da visão humana, o palco da queda, do fracasso da vida deles, seria o palco da restauração. Talvez você esteja aqui hoje, e o seu lugar hoje significa o seu palco da sua queda, o palco seu da destruição, o palco onde tudo acabou. E aí vem um pastor e fala para você: fica, persevera. E você fala: como que eu vou perseverar? Neste lugar eu não tenho como perseverar. Mas eu quero te falar uma coisa: o palco da sua queda será o palco da sua restauração, em nome de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo, ele age o inverso do pensamento humano. O local da sua vergonha será o local da sua dupla honra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem faz isso. Não vem de obra humana, não vem da sua mão, não vem da sua força. E aqueles homens, o palco do fracasso, um homem com 12 discípulos, 11, porque um deles foi trairão, deu a rasteira, vendeu. Parecia-se que tudo tinha acabado ali. Parecia-se que tudo, a partir daquele momento, não ia. Acabou. Secou. Mas olha só o que diz Lucas 24:49. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade. Meu irmão, fique como você está. Que o Espírito Santo vai reverter o Senhor vai reverter a tua situação. O Espírito Santo vai te visitar. O Senhor vai reverter a tua situação. O Espírito Santo vai te visitar. Persevera. Persevera. Perseverar é fazer força além do seu limite. Perseverar, por exemplo, você começa a correr e você cansou, o que você vai fazer? Você vai andar? Não, você vai perseverar, você vai continuar mais um pouco. Perseverar é fazer força além do seu limite. Perseverem. Perseverem, fiquem na cidade. Fique como você está. Não fuja. Não olhe para trás. Não olhe para os lados, mas olhe para os céus. O Senhor vai renovar as suas forças hoje em nome de Jesus, meu irmão. Amém. O Senhor vai
A visitação do Espírito Santo vai ser tão poderosa na sua vida que o Senhor vai renovar as suas forças hoje em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando eu fico na minha posição, quando eu ouço a palavra de Deus, como aqueles homens, sabe qual foi a declaração? Eles declararam que eles confiavam no Senhor. Quando você abre o seu ouvido e você ouve o que Deus fala com você, você ouve, você confia na palavra do Senhor, você declara que você depende de Deus. Você não se torna um ativista. Eu vou sair daí, vou fazer do meu. Não, você declara: Senhor, eu confio em Ti. Sabe, meus irmãos, é mais fácil eu e você confiarmos na nossa força, porque a nossa força, presta atenção, a gente pode medir ela. Você sabe que se você levantar isso aqui, você vai tirar ela do lugar, certo ou errado? Agora, isso é minha força, o meu movimento. Agora, ficar parado, dependendo do Espírito Santo, depender do mover do Espírito Santo, que nós possamos a partir de hoje confiar mais no Senhor, meu irmão. Que nós possamos depender do Espírito Santo. Sabe por que você está desse jeito, quase arrancando os cabelos, quase ficando careca, quase se acabando de sabe, dor de estômago, dor de cabeça, dor nos pés, dor nas rugas, dor em tudo. Sabe por quê? Porque você está apavorado confiando na sua força. Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer se mover sobre as nossas vidas e na nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza hoje? Qual é a sua fraqueza? O Senhor quer agir na sua vida hoje em nome de Jesus. Nós precisamos ter em mente em segundo lugar. Nós precisamos ter em mente em segundo lugar. Na busca do Espírito Santo havia unanimidade. Essa palavra é difícil. Unanimidade em oração de todos. Atos 1,14. Olha que diz: todos eles, todos. O que diz aí a sua Bíblia, meu irmão? O que fala a sua Bíblia? Fala alguns deles. Fala meia dúzia deles. Fala assim, somente aqueles que estavam desocupados. Fala isso. Fala assim, somente aqueles que aquele dia estavam dispostos. Não, fala todos. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos eles se reuniam, todos eles se reuniam em oração. Todos eles se reuniam em oração. Meus irmãos, como é difícil nós termos unanimidade em oração. A gente começa a orar muitas vezes, no terceiro glória a Deus, você já está pensando no que você vai comer hoje à noite. Ou então a oração é aquela oração pede. Ou sabe pedir. Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, está acontecendo isso comigo, Senhor, eu estou com uma situação, Senhor, olha meu sapato, Senhor, meu emprego, Senhor, eu estou desempregado, abre a porta sobre a minha vida, Senhor, a minha esposa que eu não aguento mais ela, dá um jeito nela, Jesus, Senhor, Senhor, os meus filhos, me ajuda, me socorre, Senhor, minha sogra, não que minha sogra é a benção, viu, irmãos, Senhor, me ajuda. Aí quando acaba a petição, beleza, estou bom. Ufa, falei tudo que eu tinha para falar na oração. Aí fala assim, estou renovado. Irmãos, nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Você senta para orar, você para orar, você ora 5 minutos, depois já está divagando, olhando as mensagens no WhatsApp, com o olho fechado e o outro olho aberto aqui, ó.
notificação do Face. Por quê? Nós não sabemos orar. Irmãos, eu estava conversando essa semana com um pastor. Esse pastor, ele sabe bastante, pregar bastante. E uma coisa que eu já... Como existe, sabe? Tem lugares que as pessoas começam a orar, pastor Ludovico. Pastor Ludovico sabe melhor do que eu disso. Começa a orar que... Conta até 10. Que aí já acabou todo mundo de orar. Todo mundo olhando o teto. Né? Mas tem lugares que você só... Vamos... E para você parar a oração, nem extintor para a oração. Por quê? Porque existe o hábito da oração. Irmãos, nós precisamos criar o hábito da oração. Ah, mas você só ora na célula, no G100, você só ora no encontrão, você só ora no culto, você só ora, né, na hora da refeição, ou então quando vai um irmão na sua casa que você ora para ele ir embora, né? Mas não ora. Ou então quando abre a boca para orar é para pedir. Eu vou dar um exemplo para vocês de oração. Esse exemplo é somente ilustrativo. Ele não é que seja verdade, tá? Só vocês entenderem. Eu tenho 2 filhos, que chama-se Débora e chama-se Rafael. Certo, pastor Ramiro? A Débora, não é verdade isso, é só para ilustrar. A Débora, toda sexta-feira à noite, ela chega em mim: pai, tudo bom? Você é tão lindo, pai. Obrigado. Você está bem com essa roupa, pai? Obrigado. Eu te amo, sabia, pai? Obrigado, filha. Me dá R$50? Aí o pai pega a carteira. Toma aqui, filha. Tá bom. Passou a semana. Sexta-feira que vem de novo. Pai, tudo bom? Tudo. Eu sabia que eu te amo? Eu também te amo, filha. Eu não vivo sem você, sabia, pai? Eu também não vivo sem você, filha. Me dá R$50? Aí o pai vai, saca um galo, toma. Passa-se uma semana. Aí a Débora chega de novo: pai, oi, filha. Você é a razão da minha vida, pai. Eu falo: você também é a razão da minha vida, filha. Aí ela olha para mim, sem palavras. Ela fala: me dá R$100. Aí o pai vai e saca, toma, filha. Oi? Não, isso é só ilustração, irmã. É só ilustração, tá? É só ilustração, calma aí. Aí eu tenho outro filho. Não que seja verdade. Tá mais ou menos ali, mas não é que é verdade. Eu tenho outro filho chamado Rafael. O Rafael na segunda-feira me passa um WhatsApp: pai, estou com saudade de você. Não vejo a hora de chegar. Não querer puxar saco não, viu, irmãos? Não vejo a hora de chegar em casa e me te abraçar. Aí daqui a 3 horas ele manda outra mensagem: pai, tá tudo bem com você? Como é que você tá? Eu queria te falar que eu não vivo sem você. Aí chega depois no outro dia, ele deixa uma cartinha para mim. Aí eu vou abrir lá na minha bolsa do meu trabalho: pai, amo você. Aí ele me liga. Eu atendo o telefone: oi, filho, tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? Não, pai, eu não tô precisando de nada, só que liguei para falar que eu te amo, que eu não vivo sem você. Beleza, desliguei o telefone. Aí chegou na sexta-feira. Presta atenção. Chegou que dia? Sexta-feira meu filho vai: pai, aí eu: oi, filho, queria falar que eu te amo. Que é muito, chegou o final de semana, um tempo que eu vou poder ficar mais perto de você, que eu te amo, que eu tenho o prazer de estar próximo de você, que eu não vivo sem você. Você precisa de alguma coisa, filho? Não, pai, eu estou bem. Aquilo que você me deu ainda é o bastante, eu consigo levar o resto da semana. Agora eu te pergunto uma coisa: qual desses dois o pai ama? Os dois. Mas em qual ele tem prazer? O Rafael. A Débora falou que é na Débora, é isso? Presta atenção, irmãos. O pai ama os dois, igual, sem distinção. Os dois são filhos, mas ele tem prazer. Sabe, meus irmãos, a gente precisa aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar.
Os seus momentos devocionais são momentos, vou inventar uma palavra aqui, que não existe no português, pedicionais. Você só pede. Ao invés de você ter um momento de devoção, você tem um momento de pedir. Você pede. Ao invés de você buscar, você busca realmente o bolso de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa postura. Precisamos mudar a nossa postura. Você precisa orar mais em línguas. Você é batizado com o Espírito Santo, você pegou o dom de línguas, pôs no bolso e... glória a Deus, sou batizado no Espírito Santo. Precisa orar mais em línguas. Quando você ora em línguas, você está edificando o seu corpo, está edificando o seu espírito. É uma oração sua e diretamente com Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios. Você precisa mudar a sua postura diante do Senhor. Não parece que o Senhor te salvou, parece que Ele te jogou no outro buraco, porque você só pede, me socorre, Jesus. Você precisa mudar a sua postura. Você precisa começar a agradecer. Talvez o último dia que você agradeceu foi na sexta-feira, quando Ele te deu R$50. Agradeça pela sua vida. Agradeça pela sua vida. Meu irmão, quando você abrir a sua boca, que da sua boca possam fluir rios de louvor para o Senhor. Que as suas palavras possam sejam músicas diante do Senhor. Que a sua postura diante de Deus em oração seja uma postura diferente. Sabe por que você muitas vezes não é batizado com o Espírito Santo? Porque a tua mente está cauterizada nos seus problemas, está cauterizada na sua dificuldade. Você precisa olhar para cima e buscar poder do alto. Aqueles homens no verso 14 se reuniam com um só propósito: buscar poder do alto. Precisamos mudar, irmãos. Isso não é algo que depende do meu dirigente, não, depende de você. Depende de você. Quando foi a última vez que você orou? Quando foi? Foi no ano passado? Foi na virada do ano? Porque é mais crente orar na virada do ano. Quando foi a última vez que você orou? Que você abriu a sua boca para engrandecer o Senhor? Quando foi a última vez que você orou em línguas? Irmãos, o Senhor não tirou dom nenhum de você. O dom está em você. Só você abrir a sua boca e começar a orar em línguas. Ah não, o Senhor me castigou e tirou o dom. Não, Ele não faz isso. É só você abrir a sua boca e começar a orar em línguas. Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós pedimos, ouvimos, mas não executamos. E outro ponto que nós precisamos ter em mente, em terceiro lugar, que quando eles buscavam, havia perseverança na oração. Todos perseveravam. Meus irmãos, hoje nós temos ânimo para começar uma reunião de oração, mas nós não temos fibra para continuar. Já pensou você chegar aqui no domingo e o culto todinho for de oração? Alguns falam, misericórdia, onde eu vou arrumar palavra para orar todo esse tempo? Nós precisamos ter, meus irmãos, eu quero em minha vida, que quando eu começar a orar, tem que pedir para me parar de orar. Isso eu quero em minha vida. Eles perseveravam juntos em oração. Perseveravam juntos em oração. Irmão, não adianta nós fazermos planos, projetos. Não adianta a gente bolar a maior estratégia do mundo evangelística para arrebentar a boca do inferno em Itaquera. A estratégia não adianta.
Se nós não buscarmos o poder do alto, não buscarmos o Senhor, não buscarmos o Espírito, não buscarmos a estratégia do Senhor, não buscarmos a unção do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se você não buscar a unção do Espírito Santo na sua vida, esse tema, eu sou a flecha, não vai acontecer nada, nem em você, nem na sua célula, vai ser só o tema de 2016. Eu quero que os meus planos, os meus projetos, os meus desafios, todos sejam ungidos pelo Espírito Santo, sejam abençoados pelo Espírito Santo, que o Senhor abençoe todos. Eu quero buscar o poder do alto, meus irmãos. Spurgeon, a um determinado momento, quando ele pregava sobre Atos 1,14, ele falou o seguinte: como esperar o Pentecoste, se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro vem a igreja toda orando, unânime, perseverando, só depois vem o Pentecoste. E é exatamente isso que acontece em Atos capítulo 1 em diante. Eles perseveravam em oração. Havia entre eles só um coração, uma só alma, um só clamor, uma só direção. A igreja estava unida pela mesma causa. Havia concordância entre os discípulos. Todos estavam caminhando para a mesma direção. Todos criam no mesmo propósito, porém todos esperavam o poder que viria do alto. Meus irmãos, preste atenção. Se não vier poder do alto sobre as nossas vidas, nas nossas reuniões não vai haver comunhão, vai haver ajuntamento. Se não vier poder do alto sobre as nossas vidas, se não vier poder do alto sobre as nossas vidas, as nossas orações não vão passar de coreografias. Não vão passar de coreografias. Se não vier poder do alto sobre as nossas vidas, não vai haver quebrantamento, vai ter movimento. Meus irmãos, se não vier poder do alto sobre as nossas vidas, não vai ter adoração, vai ter agitação. Nós precisamos buscar poder do alto. Deixa eu ver que horas são. Eu tenho muita coisa ainda para falar com vocês aqui, mas eu quero parar aqui. Tem mais. Eu quero depois ministrar a parte 2 para vocês, mas vou parar por aqui, porque eu quero juntamente com vocês agora, antes de nós nos assentarmos à mesa, eu quero buscar poder do alto sobre a minha vida. Eu quero que nós, unânime agora, todos juntos, busquemos poder do alto. Coloque a sua Bíblia na sua cadeira, feche seu caderno, vamos colocar de pé.